gente, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. E hoje eu vou falar de um assunto muito importante e que as pessoas, todo mundo chega numa determinada fase da vida e sempre se questiona, né? Por que os meus relacionamentos não vão pra frente? Por que os meus relacionamentos não dão certo? E por que os meus relacionamentos são rasos? Sabe, raso, aquele relacionamento que é só de fachada, que você às vezes quer ter uma conexão emocional, uma conexão mental, uma conexão espiritual com aquela pessoa e simplesmente você não consegue ter isso, né? Então esse vídeo é pra você. Então eu vou falar através da astrologia. Então, assim, a gente tem que primeiro entender que relacionamentos que a gente tem que viver são relacionamentos maduros e baseados no amor. Então a primeira coisa que a gente tem que passar pela nossa cabeça é que o amor ele é livre. Então todos aqueles relacionamentos perturbadores, relacionamentos abusivos, relacionamentos de posse, relacionamentos de sofrimento, relacionamentos onde a pessoa tem ciúmes, né? Todos esses tipos de relacionamento, gente, na verdade isso é um desequilíbrio, né, interno, e que eu acabo então atraindo uma outra pessoa desequilibrada e aí vai viver esse tipo de relacionamento, né? Se as pessoas elas conseguirem observar isso e conseguirem crescer, evoluir, ok, mas a grande maioria das pessoas acaba aí depois de algum tempo, né? Porque a gente tem que começar a entender que ninguém tem a posse de ninguém. Eu já fiz isso um post lá no Facebook, se você quiser ler, leia lá, que tá bem interessante. Primeira coisa que a gente tem que então entender, e uma coisa que eu tenho conversado com bastante gente, muitas pessoas vêm conversar comigo, principalmente homens, né? E também as mulheres, porque a grande maioria das pessoas, elas querem viver uma relação íntima, tô falando então com relação ao sexo, de uma maneira profunda, de uma maneira de entrega total. E a grande maioria, né, que vem conversar comigo eu faço sexo, mas eu não me sinto entregue, eu não me sinto que é uma conexão, eu faço sexo por sexo, sabe uma coisa bem mecânica? E é muito engraçado, porque muitos homens vêm falar sobre isso comigo. Eu falei, nossa, os homens também, né, apenas procuram o sexo por uma questão instintiva, mas não transcendem, né, os instintos animais. Então esse vídeo eu vou falar pra vocês, e eu vou falar, gente, que a grande maioria das causas está o quê? Na nossa primeira infância. Então eu quero que vocês acompanhem o vídeo, eu vou falar com relação à mandala astrológica, e pra mim, um relacionamento mesmo, ele não é casa 7. Para mim, esse relacionamento de conexão espiritual, uma conexão sagrada, que está muito mais relacionado com a casa 8, com a casa de Escorpião, porque a gente tinha que viver relacionamentos transformadores, relacionamentos regeneradores, né? E a grande maioria, gente, não passa nem da casa 3. E eu vou explicar para vocês o porquê. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que quando a gente nasce, a gente ganha o sopro de vida. Então, a gente ganha o que é a nossa casa 1, que é o impulso para viver, é a sobrevivência para viver, que está relacionado ao signo de Áries. E é muito interessante, que eu sempre falo isso também com relação aos pais, é que vocês precisam entender o mapa astral dos seus filhos para que vocês possam, então, criar e educar seres humanos que tenham autoestima e que eles não entrem em relacionamentos, né, esses relacionamentos altamente tóxicos, e aí eles possam viver muito mais felizes e bem melhores. Então a primeira coisa que a gente tem que começar a entender é essa minha casa 1, a importância da casa 1. Eu tô fazendo a série dos vídeos do propósito e missão de vida, se você quiser vai estar aqui no link de cima, para que você possa entender um pouquinho mais a importância dessa casa 1, desse nosso ascendente. Então é o sopro de vida, então é a nossa valorização, é o nosso fogo, é o calor. Então a primeira coisa que a gente tem que receber na nossa vida é isso. Se a gente já começa, se a gente já tem um passado meio traumático, do tipo, ó, fui abandonada, não sei o quê, provavelmente a pessoa ela não vai entender por que ela só atrai tranqueira, por que ela só atrai situações que ela tem que começar, então, a olhar o externo para que ela possa olhar o interno. Então a gente tem que receber o amor, o calor, o afeto, né? Casa 1. Casa 2, então ela está relacionada com o signo de Touro, então com eu tenho, né, se a casa 1 é o eu sou, a casa 2 é o eu tenho. E é muito engraçado porque se eu não tenho aquele calor, aquele afeto e não me ensinam a questão da valorização, da minha própria valorização, né, a questão da autoestima, então a minha casa 2 ela já começa a ficar um pouco desestruturada. E terra, gente, terra é estrutura, é só a gente ver uma árvore, o tronco de uma árvore, né, para que vocês possam imaginar. Então o que acontece? Se eu não tenho muito bem estruturado já o meu valor interno, né, se a minha família não me ensina tal, essa minha casa 2 já vai ficar meio complicada. E aí vamos dizer, se você está numa educação onde a pessoa fala assim, você tem que dividir tudo com todo mundo. É
É claro que a gente tem que dividir tudo com todo mundo, isso está relacionado com a casa 11. Mas no primeiro momento a gente tem que ter o apego não esse apego doentio, mas o apego a posse emprestada. Vamos dizer, você tem que cuidar sim do teu corpo, do que é teu, né? Então vamos dizer, a mãe ela pode chegar pro filho e falar assim, olha filho, essa é sua boneca, então você tem que valorizar aquilo que você tem. Se eu já não tenho isso desde a minha primeira infância, eu começo então a não saber o alto valor e o valor das coisas, né? Então, ou seja, já começa a ficar um pouco muito complicado. Consequentemente, essa casa 3 está relacionada com a comunicação, que é a casa de Gêmeos, né? Então, a minha comunicação, a minha expressão, se eu já não tenho o meu valor interno, se eu já não consigo ter muito bem estruturado o meu corpo físico, que é que vai me dar a base para que eu possa, né, ir para o mundo, porque Vênus está relacionado ao touro, então, ou seja, se eu não tenho esse afeto, né, relacional comigo mesmo, eu não vou conseguir ter segurança para começar a expressar todos os meus impulsos internos relacionados com a minha casa 1. Aí o que acontece? Qual que é o primeiro local que a gente tem os contatos com as pessoas? É o quê? É a família. Então é o primeiro ambiente onde eu vou ter que começar as minhas relações, né? Antes de ir para o mundo. Olha como Deus é magnífico, né? Deus é muito bom, né? Imagina se a gente já entrasse de cara no mundão. Ia dar uma merda. Então o que acontece? A gente entra então na família. Isso não quer dizer, gente, que toda família ela vai ser boa. Às vezes você pode realmente nascer numa família trash, mas você tem que compreender por que você nasceu na sua família. Né? Ninguém nasce aonde, porque eu nasci aqui porque é castigo. Não é castigo. Tem um propósito, tem uma causa. Então você tem que compreender essa causa e aí, superar, lutar para que você possa sair desse tipo de relação, né? Dessa família, às vezes famílias muito deturpadas, muito desequilibradas. Então, no nosso primeiro local, a gente vai ter, então, a nossa relação. Se eu não consigo saber o que eu sou, a minha posse, o meu corpinho, a minha expressão, né, a própria expressão da voz, da escrita, né, que já fala da primeira infância, o que vai acontecer? Eu não vou ter segurança emocional. Então, essas 4 primeiras casas, elas são cruciais para que a gente possa ir para o mundo e aí conseguir construir relacionamentos profundos, relacionamentos transformadores, relacionamentos relacionados com a energia de Escorpião. E é interessante porque essa casa 4, ela vai me dar a segurança de mostrar a minha individualidade. Por exemplo, a individualidade está ligada muito com a casa 1. Se eu não consigo, dentro da minha casa, expressar aquilo com segurança, casa 2, expressar, casa 3, os meus sentimentos e o meu impulso interno dentro da minha casa, como é que eu vou para o mundo? Inseguro, eu não sei como eu vou falar. Então o que acontece é que eu vou criando o quê? Uma farsa, eu vou criando uma carapaça, eu vou criando personagens. Então, exemplo, assim, internamente eu tô triste, mas eu crio um personagem de uma felicidade. Por quê? Porque interno eu não consigo trabalhar tudo aquilo, eu não fui aceito na minha própria família, né? Mas isso não quer dizer que você não foi aceito, é que os membros da sua própria família também, quando foram crianças, também não foram aceitos, e aí por isso que uma geração vai carretando até que alguém fale assim, quer saber, agora vamos dar tudo, para que isso não repasse para as próximas gerações. Aí o que acontece? Então, se essas minhas 4 primeiras casas elas não estão bem estruturadas, e isso a gente pode ver, então você é adulto. Como é que eu posso ver se as minhas 4 primeiras casas estão bem estruturadas? É só você ver. Você tem um alto valor? Você tem os seus impulsos internos, a iniciativa da tua própria vida? Você tem as suas posses conquistadas com a tua iniciativa interna e com a tua coragem? Se você já não tem, então, ou seja, você tem que voltar à fita, voltar lá para aquela infância, trabalhar essa criança interna para resgatar, ter gratidão a tudo que você passou para que você possa daqui para frente fazer diferente. E aí o que acontece se eu não consigo me expressar, se eu não consigo me impor aonde eu tô? Porque, gente, Gêmeos, a energia de Gêmeos é aquela energia, cheguei, é aquela energia que chega chegando, não tem, é aquela tanta curiosidade, que quer saber. Então, assim, é aquela criança que sempre pergunta, tia, por quê? Por quê? Sabe aquela criança, assim? Que tem muita energia geminiana. Então, assim, se você não consegue ter isso na tua vida, de tudo você, exemplo, curiosidade, eu sou uma pessoa assim, aonde eu vou, gente, independente de onde eu vou, eu sempre quero saber o porquê. Não sei o quê, eu quero entender, eu quero aprender. Ou se você já não tem isso, porque Gêmeos está muito relacionado com o aprendizado, com o intelecto, então você tem que começar, então, a acender o sinalzinho vermelho e aí
putz, então assim, alguma coisa aconteceu, então eu tenho que voltar. E aí, consequentemente, se eu não consigo me desvincular, adulto, tá, gente? Se eu não consigo me desvincular da minha família, tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que ter a aprovação do pai, da mãe, do periquito, do papagaio, do cachorro e da Peppa Pig. Se eu tenho que ter a aprovação de tudo isso para que eu possa ir pra vida, então alguma coisa tá estranha. A família, ela nos dá a base do que? Da segurança. Ela nos dá o amor materno interno, por isso que a casa 4 está relacionada com câncer, né, com a lua. Então ela está relacionada com esse amor interno para que me dê segurança emocional, maturidade emocional para que eu possa ir para a vida. Então essas primeiras 4 casas são bem importantes para que você possa viver então um relacionamento profundo. E outra coisa que eu quero dizer é que quando a gente está na nossa primeira infância, qual que é a primeira casa que a gente vai ter que começar a ter contato com o mundo externo? É a casa 5, que é a casa das alegrias, que é a casa da diversão, a casa dos hobbies, a casa dos primeiros amiguinhos, a casa da paixão, né? Então a casa da paixão, isso não é mais relacionado com a criança, porque a criança ela também pode se apaixonar, não nesse sentido erótico, gente, mas se apaixonar às vezes por um amiguinho, por um boneco, por alguma coisa, né? Ela pode vir com aquela euforia. E aí o que acontece é que se eu já não vou bem seguro dentro de mim, sabendo o meu valor, muitas vezes eu não consigo ter essa casa 5 como é que eu posso dizer, bem estruturada. E a casa 5, a gente sabe que é a casa de leão, é a casa do coração. Então o que acontece? Se eu já vou pra vida com esse meu coração, tipo, pulsando assim, ó, tum, tum, quase morrendo, a gente não vai ter alegria de ir pra nada, pra viver pra nada. Então a gente vai ser aquele zumbi mesmo, que vai acordar, vai pro trabalho, olha o celular, come, volta pro trabalho, vê novela, senta. É um robô, virou um robô, porque não tem mais vida, não tem mais alegria, não tem mais tesão, né? A casa sempre tá muito ligada a tesão, a questão das artes, a própria criatividade tá relacionada à casa 5. E aí o que acontece? Agora eu vou falar então relacionados com nós, adultos, né? A gente já entendeu então esse primeiro momento, que a infância é muito importante, então você pode aí recapitular e ver determinadas coisas com relação à sua infância. Então a casa 5 a gente começa então a nos relacionar. E é muito legal. A casa 5, eu adoro a casa 5. A casa 5, porque ela dá vida, gente. É a casa de leão, é a casa do sol, é a casa do coração. E é muito legal porque a gente começa então, a casa 5 está relacionada com a paquera, com os namoros, com os flertar. Eu vou flertar, essa coisa da sedução, da brincadeira, né? E aí o que acontece é que é muito legal. Se uma pessoa já não consegue flertar, paquerar, brincar, aquela pessoa tipo muito rancorosa, fechada, tem que ver se não tem um Saturno na casa 5, tem que ver qual que é o signo que tá lá. Mas você tem que começar a compreender, porque todos nós temos que viver essa casa 5 muito bem vivida, né? Aí, consequentemente, então você começa a ter uma paquera, um namoro, certo? E aí é tudo gostoso, apaixona, porque a paixão faz a gente pensar, né? A paixão, assim, cega totalmente, né? Nossa parte racional, a gente faz qualquer bosta, né? Muitas vezes coisas boas, às vezes coisas não tão boas, mas tudo bem, isso faz parte da casa 5, da casa da paixão. E aí o que acontece, então, que depois do namoro, a gente começa, então, a entrar na casa 6. A casa 6 está relacionada à Virgem, está relacionado ao trabalho e está relacionado à rotina e saúde. O que acontece? Esse namoro que antes ele era totalmente assim, hoje vamos tomar banho de chuva, vamos, né? Aquela coisa assim, cada dia era uma coisa diferente, né? Era uma iniciativa diferente, era uma criação diferente, né? E aí começa então uma rotina. Por quê? Porque precisa ter rotina. A vida ela tem que ter um ritmo, uma rotina. Não dá para todos os dias. Imagine assim, você tá namorando uma pessoa, ambos trabalham, e aí todos os dias, então, vocês continuam aquela coisa da paixão, e aí cada dia vocês querem ir para um lugar. Não dá, porque vocês têm que ter algum sustento para vocês, né? Porque muitas vezes, muitas pessoas abandonam muitas determinadas coisas e acabam abandonando o quê, gente? Sua casa 1, sua casa 2, sua casa 3, sua casa 4. Para viver sua casa 5. Se eu abandono essas 4 primeiras casas, vocês podem ter certeza que depois de 3 meses esse namoro, essa paixão acaba. Porque eu tenho que dar um freio. E esse freio quem dá é a Virgem, casa 6. Ele põe um pouquinho o pé na terra. Né? Coloca lá a terra um pouco para você não ficar tão eufórico assim. E aí acontece que então você vai trabalhando a rotina desse namoro, vai começando então a criar um laço um pouco mais profundo, e isso vai se transformando num relacionamento um pouco mais sério. Aí a gente chega na casa 7. A casa 7, então, é a casa falada do... Como é que a gente fala? Se a casa 1 eu sou, a casa do outro é o outro, né? A casa 1 é eu e a casa 7 é o outro.
O que acontece? A gente vai começar de fato a compreender e a enxergar muitas vezes aqueles traços que quando a gente estava apaixonado a gente não enxergou, porque a gente só estava na paixão, a gente só enxergava tudo lindo e maravilhoso. E aí na casa 7, então começa o primeiro processo de lapidação. E aí a gente tem Libra, que é a questão de equilibrar, de ponderar, de ser flexível, né, com relação a Vênus. Então é um processo de refinamento, de lapidação. Então exemplo assim, começou o meu namoro, eu comecei a ter um relacionamento, começou a ter uma rotina, e aí eu comecei a ver que a pessoa tinha aquelas coisas, aqueles defeitos, eu não aceito, eu não sei o que. Provavelmente esses relacionamentos terminam. Por que terminam os relacionamentos quando chega em casa 7? Nem cheguei na casa 8, hein, gente? Por que terminam? Porque as pessoas esqueceram da casa 5. Então, exemplo, para que eu possa ter um relacionamento de casa 7, onde eu possa ser uma pessoa flexível, muitas vezes eu vou ter que abrir mão de alguma determinada coisa para o outro, eu vou ter que olhar para o outro, eu vou ter que colocar o pozinho do amor no outro. Isso tem que ter uma troca, tá? Não adianta só você fazer, só você valorizar o outro e o outro te esquece, tá errado também. Tem que ter um equilíbrio aí, né? Mão de vai e mão de vem. E o que acontece? Muitos relacionamentos acabam e perdem aquela alegria do começo do namoro porque perderam a casa 7. Então o que acontece? Você tem que ir para a casa 7 sempre reativando a casa 5. Reativa a casa 5, você vai ter a rotina da casa 6, mas você tem que reativar essa casa 5. Se você não reativa essa casa 5, onde tem brincadeiras, onde você tem divertimento, porque é um relacionamento onde está muito sério e as pessoas então marcam, né? Aí sábado às 8 horas da noite a gente vai transar, aí 10 horas da noite a gente vai jantar. Gente, pelo amor de Deus, isso é uma coisa muito mecânica, a gente não é um robô, né? A gente tem 12 energias aí, 12 casas e 10 planetas para que a gente possa o tempo todo ir compondo, né, a nossa própria vida. Então você tem que resgatar a tua casa 5. Então se você já está nesse relacionamento, resgate a casa 5. Resgate a alegria de brincar, resgate essa sua criança interior. Não perca. A gente perdeu a casa 5, a gente perdeu o coração, perdeu o sopro da vida e perdeu a alegria. Então, gente, nenhum relacionamento vai sobreviver com isso. A partir do momento, então, que eu vou trabalhando minhas casas 1, continuando, gente, a gente vai continuando, trabalhando a casa 1, a casa 2, a casa 3, a casa 4, a casa 5, a casa 6, a casa 7, a gente, então, pode chegar à casa 8. E a casa 8 está relacionada ao signo de Escorpião, está relacionado também com o dinheiro do outro, está correlacionado às parcerias, está correlacionado também ao sexo. E é muito interessante porque, exemplo assim, eu tenho que passar na minha casa 6, a casa 6 é virgem, certo? Virgem geralmente é crítico, ele não aceita defeitos, né? O oposto de virgem é peixes. Peixes é aquele assim que quer amar a todo mundo e ele aceita. Sendo defeitos, qualidades, ele aceita. Ele tem um amor incondicional, é incondicional, não tem condições para amar. Se eu tô num relacionamento onde, exemplo assim, eu não posso, exemplo assim, vou dar um exemplo pra vocês. No meu caso, eu tenho um cabelo curto, certo? Mas a pessoa gosta do cabelo comprido. Isso já vai trazer o que pra mim? Uma inibição. Eu já vou ficar travada, porque eu quero ser do jeito que eu quero ser. Eu quero me aceitar e me amar do jeito que eu quero me aceitar, né? E aí, se a outra pessoa já não aceita determinadas coisas, exemplo assim, mulher, você tem que ter o peito com silicone e ele tem que ficar aqui. Tipo, não pode ser um peito normal, um peito onde tem cicatrizes, um peito onde tem pintas, onde tem machucados. Por exemplo, se não há essa aceitação que vai vir através da casa 6, claro que você tem que também, não tô falando que você tem que se largar, né, gente? A gente não pode se largar. Mas assim, exemplo, eu tenho uma perna, eu tenho uma panturrilha maior que a outra. Eu posso fazer o quanto for de exercício, elas vão continuar a ser desiguais. Ou eu aceito essa condição, ou eu vou ficar neurótica, louca, até chegar numa panturrilha igual para ver se alguém aceita aquilo, entendeu? Vocês conseguem entender o que eu tô falando? Então, o que acontece? Se eu não consigo ter essa aceitação interna, então você não vai conseguir viver aquele sexo de entrega com a outra pessoa. Porque a entrega é a aceitação. Então, exemplo assim, se eu sou uma pessoa que eu trabalhei todas essas casas, me aceitei todas as minhas limitações, todos os meus potenciais, ao mesmo tempo eu vou lapidando, eu vou trabalhando, eu vou refinando, eu não vou conseguir. Eu vou conseguir sim, mas é claro que você tem que atrair uma outra pessoa que esteja no teu mesmo padrão vibracional, tá, gente? Porque não dá pra você atrair uma pessoa que assim, ela não consegue nem se autovalorizar. Não dá certo, porque senão você vai ser a mãe da pessoa e não uma parceira, uma companheira, né?
Então você atrai uma pessoa igual. Na hora que você atrai uma pessoa igual, aí sim vocês vão viver um relacionamento, e principalmente com a parte sexual intensa, profunda. Não vai haver só uma conexão física, vai haver uma conexão emocional, uma conexão mental e uma conexão espiritual. Só que pra gente chegar na casa 8, a gente tem que trabalhar o quê? As 7 primeiras casas. E essas 7 primeiras casas, então a gente tem que dar foco nessas 4 primeiras casas, então está relacionado, né, muito particular a mim. Claro que a gente também tem que trabalhar a casa 5, a casa 6 e a casa 7, porque também tem a ver comigo, quer dizer, todas as casas têm a ver com a gente, né? Então é muito interessante da gente ter essa visão para que a gente pare de ficar buscando sempre alguém que vai me amar e que vai me dar aquilo que eu tanto desejo. A primeira coisa, tem que olhar para dentro de você. Você tem que chegar, você tem que abaixar um pouco a tua bola e falar assim, ok, eu vou trabalhar, eu vou estruturar a minha vida financeiramente, de valor, autoestima. E para quê? Para que eu esteja maduro. Saturno, muita gente não gosta de Saturno, mas Saturno é muito bom. Então, assim, dê tempo ao tempo, né? E aí vai chegar um determinado momento que se antes você tinha que sair na rua para procurar alguém, porque você queria preencher esse vazio, o que vai acontecer? Você já está preenchido internamente, principalmente da casa 4, que é o amor materno. Você já está preenchido internamente. E aí, consequentemente, o amor vai acontecer de uma forma inesperada. Sério mesmo, gente, ele acontece de uma forma inesperada. Eu gosto muito de ler alguns contos e aí de alguns filmes e a gente percebe isso. Quando a gente está pronto para viver este amor intenso e profundo e transformador e espiritual, a pessoa aparece. E vai aparecer, sabe como? Exemplo assim, você vai um dia no shopping e aí você, sabe aquele dia que você não quer ver ninguém? E aí do nada você abaixa e bate a cabeça do outro, sabe, com pico de filme. E aí do nada você olha pra pessoa, aí vocês começam a conversar, começa já a ter uma conectividade, começa a ter... E aí as coisas vão começando a acontecer de forma o que? Espontânea, não é forçado. Então não tem como a gente forçar, não tem como a gente ir pra balada e encontrar uma pessoa para que a gente possa compartilhar e dividir. Não vai ser mais aquele relacionamento onde a pessoa vai me preencher porque eu já estarei preenchido ou preenchida, e aí a gente vai parar de ficar vivendo esses relacionamentos abusivos. Porque relacionamento abusivo, gente, qual que é o final do relacionamento abusivo? É novela mexicana. Sabe o que é novela mexicana? É aquela coisa assim, José Alberto Teixeira, você não me ama mais, nossa, eu sempre achei, e é aquela briga, aí tem a vingança, ou seja, gente, é só baixaria, né? Ou seja, baixo astral. Quando a gente vive um relacionamento maduro, um relacionamento pautado na entrega e no amor, como é que vai ser? As pessoas vão fazer as suas atividades, né? Ninguém controla ninguém, mas as pessoas vão querer estar juntas pelo simples fato de querem estar juntas. Não vai ter nenhuma obrigação, não vai ter nenhum contrato, sabe? Contrato, eu vou ficar com você até 2025. Não tem mais esse contrato. Porque depois pode ser que ambas elas tenham que viver outras questões internas, né? Porque como a pessoa, esse relacionamento está muito próximo à casa 8, né? Passa pela casa 8, então ela começa a entrar na casa 9, na casa 10. Pode ser que vai chegar um determinado momento que ambas vão ter que seguir outros rumos, e aí acontece que vai achar uma outra pessoa, porque a gente tem que evoluir. A nossa intenção sempre é evoluir. A partir do momento que eu estou num relacionamento para preencher, você vai estagnar a tua evolução. Estagnar a evolução é o que? É deixar água parada dentro da gente. E água parada, sabe o que é água parada? Dá mofo. E mofo, gente, destrói, mofo come as coisas, só a gente vê, né? Mofo numa roupa vai comer a roupa. Então você está você próprio autodestruindo. Então perceba isso, comece a fazer esse movimento interno, é você que faz esse movimento. Então nunca dependa e nunca idealize uma pessoa que vai te elevar e vai te dar essas questões. Você só vai ter essas questões se você também estiver preparado para que você possa viver essas questões conjuntas com a outra pessoa. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, tenha esclarecido alguma coisa para vocês, e que quanto mais, uma dica bem importante, quanto mais a gente, mais rápido, não quanto mais rápido, mas quanto mais a gente percebe isso, quanto mais a gente vai trabalhando, então quer dizer que daqui pra frente eu vou estar muito mais próximo de encontrar uma pessoa que também esteja se trabalhando e que possam viver uma coisa fantástica e mágica, do que eu ficar só reclamando, e aí eu só vou ficar atraindo os mesmos padrões, né? Porque os padrões internos não mudaram. Então eu espero que esse vídeo tenha
tenha te ajudado em algum esclarecimento. Compartilhe o vídeo, dê um joinha aqui pra gente, escreve aqui pra mim que eu adoro responder vocês e que vocês possam ter sempre autoconhecimento, fé, coragem e um grande beijo pra vocês. Até mais. Tchau, tchau.